Olá, amigos do canal, sejam muito bem-vindos aqui. Olha, eu vim gravar esse vídeo aqui para dizer para vocês como é simples e fácil aprender a falar corretamente o inglês. Você que está afim e interessado em aprender a outra língua, fica muito fácil de você entender que existem 6 coisas que você pode fazer na sua trajetória para você aprender a falar o inglês corretamente. Primeiro, antes de mais nada, são 6 coisinhas, mas a primeira é a mais importante. Primeira coisa, você tem que saber falar português. Gente, não há a menor condição de você falar inglês se você não sabe falar português. Então você tem que entender um pouquinho o que é adjetivo, o que é um substantivo, o que é parágrafo, o que é hiato, o que é ditongo. Uma série de coisas que você tem que entender. Porque no inglês você vai ter que saber o que é isso. Porque no inglês existem muitas palavras que são distorcidas, invertidas no caso, e você tem que saber o que é substantivo, o que é adjetivo, para você entender mais ou menos. Então, quer dizer, não adianta você não saber falar português, não ter nenhuma noção básica de um português, e querer aprender a falar inglês. Aí fica difícil, né? A segunda coisa é saber pronunciar corretamente as palavras. Isso é muito importante, porque existem muitas palavras no inglês onde você acaba não entendendo, porque você está sempre falando ela de forma errada e você acaba não entendendo o que o nativo está dizendo para você na verdade. Então é importante. E a primeira coisa que nós temos que fazer para saber a pronúncia correta de cada palavra é aprender a pronunciar o alfabeto. É importantíssimo porque a pronúncia correta do alfabeto vai te ajudar em muitas vezes, em muitas palavras que você, de repente, vai estar falando errado lá e o alfabeto vai te ensinar isso, tá certo? A terceira coisa é estudar constantemente, exaustivamente o verbo to be. O verbo to be não é só aquilo que a escola ensina pra gente, não, gente. O verbo to be é muito mais amplo do que isso. Porque esse verbo to be é que vai te mostrar o caminho do inglês e muitas coisas importantes. A maioria das coisas que acontecem no inglês tem a predominância do verbo to be. Então é importante que vocês entendam isso. A terceira coisa é aquilo que eu falei logo no início. Saber pronunciar corretamente as palavras. É importantíssimo isso, porque essa maioria desses cursos de inglês que tem por aí não procura te corrigir na hora que você está lendo ou que você está falando alguma coisa. Eu não sei se você estudou inglês ou se tem um cursinho que você está fazendo. A maioria desses cursinhos não querem ou não te ensinam a falar corretamente as palavras e nem te corrigem. Porque você vai ficar lá esse tempo todo, 4, 5, 6 anos no cursinho e não vai aprender absolutamente nada se você não souber a pronúncia correta de cada palavra. A quinta é a ligação das palavras. Tem muita gente que fala assim, o inglês é muito rápido, o inglês as pessoas falam muito rápido e você não consegue entender. Não é isso. O português também é muito rápido. Só que a gente está acostumado com o português, então a gente compreende fácil. Mas a ligação das palavras existe também no português. Quer ver um exemplo pequeno? Quando você diz assim, quando você fala a palavra Sul-América, você lê Sul-América? Você não lê Sul-América. Você lê Sul-América. Um copo com água? Você não fala um copo com água. Você fala um copo d'água. Então, essas ligações das palavras existe muito no inglês. Então você tem que estar atento a isso para você estar sempre ligado. E um bom caminho para você aprender essas palavras, que se chama no inglês link sounds, é você estar sempre ouvindo música e acompanhando a letra ali certinho, porque os cantores americanos, ou seja, britânicos, ou seja lá qualquer um que canta inglês, eles vão estar sempre ligando uma palavra a outra. Então é importante que você aprenda isso, essa ligação das palavras,
para você aprender mais fácil o seu inglês. Estude música, gente. Ouça música que você vai entender. Porque a ligação das palavras e ouvir corretamente a pronúncia, ela vai te ensinar a ouvir também, porque é isso que é importante no inglês, é saber ouvir. E quando você tem a pronúncia correta das palavras e está ouvindo direitinho, você vai aprender a falar e vai aprender a ouvir corretamente. E por fim, não tão menos importante do que os outros, é você ter um dicionário na sua casa, um dicionário de inglês e português. Por que é importante isso? Porque eu te faço uma pergunta: quanto tempo você fica no WhatsApp, ou no TikTok, ou no Instagram, ou na Facebook? Quanto tempo você fica lá, olhando o celular? 10, 15, 20, 30, 40? 1 hora, 2, 3? Então, perca esse tempinho na cabeceira da sua cama, tenha lá um dicionário. E antes de dormir, ocupe 10 minutos, 15, 20, 30 minutos do seu tempo e vai estudando o seu vocabulário, para você ir corrigindo e olhando e vendo as palavras que você não conhece, para você começar a entender melhor. Tá certo? Essa é uma dica que eu estou dando para vocês e espero que vocês gostem. Deixa o like e participe do canal, se inscreva no canal. Eu sou Josimar Vicente, estou aí para ajudar e fazer aquilo que há de melhor para nós brasileiros, porque o brasileiro tem essa mania de não entender que você tendo uma outra língua estrangeira, você tem muito mais acesso ao mercado de trabalho. Ok? Abraços!